Chegamos com as perguntas que brotam nas redes sociais. Quem é o presidente Jair Bolsonaro que foi parar no topo do Twitter mundial? Aquele que, em pronunciamento à nação, disse que a quarentena tem que acabar e que o coronavírus é uma gripezinha? Ou aquele outro que, usando máscara na semana passada, pediu que a população se proteja da doença? Se as manifestações nas redes sociais servem de parâmetro, a hashtag Fora Bolsonaro ganhou de goleada da hashtag O Brasil Não Pode Parar. E no terceiro turno das redes, o governo que sempre pautou o debate enfraquece e se perde na crise do coronavírus. Eu sou o Guto Abranches e o Clique Tudo News está no ar. Para quem sempre acreditou em teorias da conspiração, jogos do poder, tramas políticas, está colocado um enigma a ser desvendado. O que é que se passa? O que acontece nos bastidores do Planalto envolvendo o chefe da nação mais rica da América do Sul? Quem é o verdadeiro presidente Jair Bolsonaro? Será aquele que assumiu o governo em 2019 amparado por uma legião de 57 milhões de votos e que desde então vem polarizando as discussões nas redes sociais como se vivesse em eterna campanha eleitoral? De certo é uma figura polêmica. Suas atitudes, gestos e palavras são suficientes para mobilizar lados opostos e manter o conflito permanentemente aceso. Fatos e fakes se confundem dentro de uma realidade virtual criada pelos grupos pró e contra o governo, às vezes pelo próprio governo ou pela família do presidente. Bolsonaro é forte, aglutinou forças políticas que se mantiveram caladas desde o fim do regime militar. Seu discurso conservador e em defesa de Deus e da família agradou em cheio uma parcela da população que reclamava do progressismo imposto pelas administrações petistas. Liderou no seu governo uma guerra virtual contra tudo que fosse ofensivo a ele. Imprensa, Congresso, instituições republicanas, conseguiu manter ao seu lado seus fiéis seguidores numa mobilização comum nas acirradas campanhas eleitorais. Bolsonaro não desceu do palanque e nós já estávamos nos acostumando a essa rotina e reagindo aqui e ali aos memes que viralizavam nas redes. Mas aí veio a pandemia e a crise do coronavírus separou generais de capitães. Os líderes mundiais chamaram a responsabilidade, tomaram as rédeas da situação e estabeleceram políticas públicas para enfrentar a Covid-19. No Brasil, coube a um militar de média patente a responsabilidade de apontar os caminhos que o país deveria seguir. O resultado foi o que vimos nos últimos dias: um presidente perdido tentando se segurar na força dos seus adeptos. Depois de idas e vindas, decretos e revogações, eis que ele surgiu em cadeia de rádio e TV, convocando o povo a acabar com a quarentena. Nada do que o presidente disse no pronunciamento tem amparo sequer na sua própria equipe técnica. Vamos rever alguns trechos e pontuar cada um. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Não há nada provado cientificamente que vincule a disseminação do vírus ao clima. O que se sabe é que o coronavírus não suporta temperaturas acima de 30 graus, ali entre 30 e 40 graus. Mas a cidade do Rio de Janeiro, em que as temperaturas médias ficam acima de 30 graus nessa época do ano, é a segunda mais atingida pela doença no Brasil. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, toda pessoa acima de 60 anos, tenha ou não doença pré-existente, faz sim parte do grupo de risco. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas?
O presidente tem razão, as crianças não estão no grupo de risco, exceto aquelas que evidentemente apresentem alguma comorbidade. As demais, se desenvolverem a doença, quase sem exceção vão apresentar apenas sintomas bastante leves. A questão é, quando elas circulam, quando elas vão ao encontro umas das outras, não tomam as devidas precauções, os devidos cuidados, elas podem sim se transformarem em potentes transmissores do vírus e levar para dentro de casa a doença e infectar pais e avós. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Sobre o uso desse medicamento, vale lembrar a nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A cloroquina é um medicamento que, entre outras doenças, é utilizado para tratar de artrites, de malária, e o emprego deste medicamento para tratar o coronavírus é precipitado e não tem nenhum amparo em pesquisa científica. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. É a maior contradição da fala do presidente no pronunciamento de ontem. Isso porque na semana passada ele apareceu para uma entrevista coletiva usando máscaras, assim como todo o seu ministério. De certo, o presidente está se valendo da experiência da comitiva que o acompanhou aos Estados Unidos, comitiva esta que teve nada menos que 23 pessoas infectadas. É claro que essas pessoas dispõem dos melhores hospitais, dos melhores profissionais de saúde, todas devem se restabelecer plenamente. A questão é, o presidente de uma nação com tanta desigualdade não pode esquecer que a grande maioria dessa população não terá o mesmo nível de atendimento. Vamos ver o que disseram as vozes da consciência sobre as falas de Jair Bolsonaro. O que esse cara tá fazendo? Enlouqueceu real. Bolsonaro só segue recomendações médicas quando são para fugir de debates. Na hashtag Fora Bolsonaro, que liderou o Twitter mundial, foi difícil, para não dizer impossível, encontrar vozes de apoio ao presidente. Os defensores dele estavam reunidos na hashtag O Brasil Não Pode Parar. Minha esposa está grávida de 8 meses e meio. Sou autônomo, estou sem renda alguma. Quarentena para ela que é do grupo de risco e trabalho para mim, ou vamos passar fome. Querem pôr o caos no Brasil. Nada mais. Quanto pior, melhor. Não aceitaremos. Claro que as reações ao pronunciamento do presidente foram quase que imediatas. Presidente do Senado, presidente da Câmara, entidades civis como OAB, ABI, políticos que foram muito ativos na campanha de Bolsonaro, como Janaína Pascoal, Joyce Hasselmann, e até entidades empresariais condenaram a atitude do presidente, que consideraram irresponsável. Na imprensa internacional, a reação foi na mesma linha de crítica ao que o presidente brasileiro falou, e os principais líderes mundiais não recuaram em relação ao que foi recomendado por cientistas e autoridades mundiais de saúde. Em várias regiões do Brasil, os protestos não se limitaram não às redes sociais, e mais um panelaço e gritos contra o presidente foram ouvidos das janelas. De março, Copacabana, fora Bolsonaro! Hoje de manhã o presidente voltou a falar com jornalistas e citou como fonte pessoas que conversam com ele, supostamente atestando a eficácia de 100% do emprego da cloroquina no enfrentamento, no combate ao coronavírus. Disse que o presidente Trump ia acabar hoje com a quarentena, mesmo depois do presidente americano ter anunciado a data de 12 de abril. Disse até que lamentava se a mãe dele, de 93 anos, pegasse a gripe, dando a entender que ela está fraca e poderia morrer. E para justificar o fim do confinamento, se referiu aos seguidores fiéis.
Nós não podemos deixar aqui, tem aqui uns brasileiros do meu lado aqui, tá? Não sei se tem... Vai perguntar para... A voz do povo está aqui, ó. Tá? Desemprego em massa, tá? O caos está vindo aí, não tem... O abastecimento já começa a se fazer presente. Olha a greve dos caminhoneiros. Já tem fila nos Tá? postos. Tá? Já tem fila. Já tem fila. Os caminhoneiros, recebo vídeo de muitos caminhoneiros mostrando a pista. Não tem restaurante aberto para eles. Tem cidade que não entra carro com placa de outra cidade. Olha que ponto nós chegamos. Não entra ninguém mais. Poxa, Ocidental. Não entra mais ninguém. Teresópolis. Peguei Búzios agora. Está proibido entrar carro de outra placa. Búzios vive praticamente de turismo. Rapidamente, a hashtag Bolsonaro tem razão subiu nos Trending Topics. Brasil acima de tudo. Corona matando a todos. Criei um novo slogan para Bolsonaro. Vamos combater esse vírus de pé e de olho no olho com o inimigo. E Deus nos ajude. O certo é que a adesão ao fim do confinamento foi baixa, até porque os números de novos casos confirmados e de mortes continuam crescendo aqui no Brasil. E fora do Brasil também. No caso da Espanha, foram 738 mortes em 24 horas. No caso da França, foram 1.000 mortes. Quem vai contar pra gente é a nossa clicktuber Ana Paula Cardoso, do canal Crônicas de Paris. Boa noite, Guto Abranches. Boa noite a todos que nos acompanham pelo ClickTube News. Hoje, nesta quarta-feira, a França ultrapassou 1.000 casos de morte pelo coronavírus. Bom, diante desse cenário, o primeiro-ministro do país, Édouard Philippe, ele enviou em caráter de urgência a votação de 25 medidas econômicas que já tinham sido anunciadas para que a Câmara e o Senado votem o mais rápido possível nesse tempo de emergência sanitária. Bom, dentre todas as outras notícias que a gente teve hoje aqui na França, existe um setor que neste momento de crise está precisando contratar. Trata-se do setor agrícola. Pois é, o ministro da Agricultura, junto, né, com os representantes desta classe, eles hoje disseram que para garantir a alimentação da França, é preciso contratar cerca de 200.000 pessoas. Bom, eu explico. Nós estamos aqui na primavera, então hoje até vim aqui para a varanda para mostrar um pouco, né, dessa Paris, que hoje fez muito sol aqui. Então esse é o momento de colheita de frutas, legumes, é também o tempo dos abatedouros, né, que criam animais, então estão precisando de pessoas para cuidar desses animais, para alimentar esses animais, porque a primavera é o tempo de reprodução também. Então tudo isso fez com que os empresários da área, os agricultores, convocassem as pessoas que hoje estão sem trabalho, principalmente, né, porque tem setores que praticamente pararam, como cultura, turismo, para irem trabalhar nas lavouras, nos campos. Isso porque, normalmente, nesse período, eles contratam trabalhadores temporários vindos de outros países europeus. E não vai ser possível dessa vez. Então, também não precisa ter qualificação. A única coisa que eles pedem, né, é que tenham 2 braços, disposição e saúde, e que também todas as medidas de segurança serão respeitadas. Ou seja, o distanciamento entre as pessoas, haverá material de proteção. Então, quem estiver disposto a trabalhar nesse período para garantir a alimentação na França, vai poder encontrar algumas vagas. Eu sou Ana Paula Cardoso, do canal Crônicas de Paris, para o ClickTube News. Hoje foi um dia de respiro nas bolsas dos principais mercados mundiais. Tudo por causa de um pacote de 2 trilhões de dólares que o Senado americano está votando hoje para amenizar os efeitos catastróficos da crise do coronavírus no país. Vão ser 500 bilhões para a indústria, mais 500 bilhões para as famílias, vai ter dinheiro para estender o período de salário e desemprego, vai ter empréstimo para pequena e média empresa. Ou seja, eles estão criando as condições para sair o mais rápido possível da crise logo depois que o confinamento acabar. O
Confinamento esse, inclusive, que o presidente Trump disse que só vai pensar nisso, só vai pensar em alguma possibilidade depois da Páscoa, no final de abril. Já que o presidente Bolsonaro defende a normalidade, defende que o país volte ao normal. Isso com a curva do vírus quase vertical em matéria no que tange a contaminação no momento, né? A disseminação aqui no país. Na economia, nenhuma proposta concreta, nenhuma ideia em relação ao que vai ser feito, a que medidas serão tomadas, o que o governo vai usar de recursos para tentar manter a economia funcionando durante e depois da crise. Principalmente depois da crise, né? Que os resultados vão ser catastróficos. O Banco Central ainda acenou com uma liberação de recursos para os bancos, porque muito provavelmente vão começar a chegar a inadimplência de empresas, de correntistas, vai aumentar e os bancos podem ficar numa situação complicada. Mas tirando isso, nenhuma medida, nenhuma proposta mais séria, nenhum plano de ação. O governo completamente paralisado num momento em que a gente precisava do Estado mais do que nunca. É preocupante a situação, eu acho que todo brasileiro deve cobrar. Nós, cidadãos, temos que cobrar uma postura mais enérgica e mais efetiva do governo para tentar conter essa crise. E as confusões envolvendo o presidente se arrastaram ao longo do dia. Durante uma videoconferência entre ele, autoridades e governadores estaduais, o governador de São Paulo, João Dória, já iniciou a fala dele, se dirigindo diretamente ao presidente Bolsonaro, dizendo: eu lamento o seu pronunciamento da terça-feira à noite. Depois ele até reclamou do confisco de insumos e materiais do estado que tem exatamente o maior número de casos no país. A reação do presidente Bolsonaro veio na forma de ataques ao governador. Vamos ver. Não confiscaram respiradores. Peço ao ministro da Saúde que está aí ao seu lado, que compreenda que o Estado de São Paulo é epicentro dessa grave crise de saúde. Presidente, já temos aqui 810 casos de pessoas infectadas. 40 mortos dos 46 mortos do Brasil foram aqui em São Paulo. Ministro Mandetta, não faz nenhum sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra, com todo o respeito que lhe cabe e que lhe devo e merece. Não aceitaremos aqui o confisco de qualquer equipamento ou de qualquer insumo que seja necessário em São Paulo, repito, o epicentro dessa gravíssima crise de saúde no país. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer como governador do Estado de São Paulo e como republicano que sou. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, seu governador, completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou o meu nome para ser eleger governador. Acabou as eleições, como fizeste com o outro no passado, que te elegeu para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas suas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destinar todo o segredo e demagogia por ocasião das mudanças. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, Vossa Excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento da ONU. Hoje, subiu a sua cabeça. Essa reação do presidente pode estar mostrando o quanto ele deve estar se sentindo acuado. Afinal de contas, os governadores tomaram medidas isoladas dentro de seus estados, isoladas mais ou menos, porque algumas delas foram até compartilhadas por eles em grupos de WhatsApp. É inquestionável a autoridade de um presidente legitimamente eleito. Mas o presidente Bolsonaro dá sinais de que está cada vez mais isolado. E a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos de todo este cenário. Agora a gente respira, relaxa um pouco. O noticiário do dia foi carregado, duas repercussões, tudo.
Está todo mundo meio preocupado e meio tenso. Mas nessa hora a gente também conta com a internet, vai, para ajudar a gente a dar esse respiro, para ajudar a gente a se alegrar um pouco. Então vamos encerrar essa edição com uma seleção dos memes do dia. Fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos. Obrigado, gente. Pelo meu histórico de atleta. Pelo meu histórico de atleta. Hey!